E aí, nono ano, tudo bem? De novo, vamos aqui. Então, na aula passada, nós falamos bastante a respeito da crase, fizemos conteúdos, trabalhamos no caderno de atividades, na aula online, né? Hoje, hoje a gente vai, nós teríamos que olhar o resumo na página 23, mas é possível que a professora Sandriele também esteja trabalhando o resumo com vocês. Se não o fez ainda, o fará provavelmente, né? Mas eu comentei com vocês a respeito do resumo também no outro vídeo, né? E até comentei sobre a questão da página 23 e 24, sobre o hambúrguer impossível, que uma espécie, né, de coisa que eles criaram no lugar da carne. Vocês provavelmente, se não fizeram a leitura ainda, vão fazer, né, porque é interessante. Vocês vão ver também a questão do fungo transgênio, só de pensar já me dá 3 tipos de nojo, enfim. E para responder a página 25, tá? Então, vocês terão que fazer, e se eu não me engano eu já tinha pedido, mas vou pedir novamente para fazer a leitura da página 23, 24 e 25, que é um texto grande, hambúrguer impossível, e responder as alternativas 1, 2, 3, tá bem? A 4 e a 5 e a 6. Se eu não me engano, eu já trabalhei esse contexto com vocês. Mas na dúvida, aqui, porque eu apago todos os vídeos, gente, senão meu celular ele explode. Então, na dúvida, eu tô pedindo aqui, retomando. Se eu já fiz, beleza. Então, vamos para a página 28, organize as ideias. Conforme as regras mencionadas no quadro a seguir, classifique o uso da crase como obrigatório ou facultativo. Então, eu tenho 2 quadrinhos, a crase obrigatória e a facultativa. Trabalhado em regra, vocês vão lembrar aqui pelo contexto. A palavra antecedente exige o a e a palavra seguinte aceita o a. Então, neste caso, é a fusão da crase. Então, o uso é obrigatório. Bota um X na crase obrigatória. Diante de pronome possessivo, meu, minha, teu, tua, ele é facultativo. Eu posso usar ou não. Diante de nome próprio feminino, nome de mulheres, nome de pessoas, né? Nome próprio, substantivo feminino. Não é o nome substantivo normal, tá? Então, aqui é o nome próprio feminino. Então, também é facultativo. Eu posso usar ou não. Fusão da preposição o, preposição a e do a. Inicial nos demonstrativos aquele, aquela, aquilo, é obrigatório. Eu tenho que, quando houver essa fusão com esses pronomes, é obrigatório, eu tenho que colocar. Diante de palavra casa, quando vier acompanhada de expressão especificativa. Lembra? Falamos sobre isso, né? Que a palavra casa, quando ela vier especificativa, ela vier especificada, eu tenho obrigação de colocar a crase, tá? Em locuções adverbiais femininas, também tenho a obrigação de colocar a crase, tá certo? Então, a crase é obrigatória na primeira, na quarta, na quinta e na sexta, tá? Na segunda e na terceira, ela é facultativa, tá certo? A gente vai marcar um X. Na página 29, o exercício número 2, assinale a frase em que há predicado verbo nominal. Parece que o predicado verbo nominal está sempre com a gente, né? Nunca acaba. O professor leu o trabalho atentamente, leu o trabalho, é predicado verbo normal, verbal apenas. O professor considerou o trabalho excelente, então aqui eu tenho excelente é uma qualificação para, considerou o que? O trabalho é um predicado verbo nominal aqui, na letra B, tá? Então, a letra B é a correta, porque o verbo, ele tá com 2 funções. Além de ter a transitividade verbal, ele também tá dando uma qualificação. Reescreva uma frase usando o verbo agradecer como transitivo direto. Os jogadores agradeceram a torcida. Esse a torcida, ele é craseado, tá bem? Então, quem agradece, agradece a alguém. Então, por isso que ele é craseado. É só uma sugestão. Você pode fazer o seu exemplo. Número 4. Explique o caso de derivação imprópria em os fortes vencerão o desafio. Derivação imprópria é aquela derivação que a palavra ela tem a fundamentação de ser
uma palavra, por exemplo, um substantivo e ela passou a ser um adjetivo. Ou ela era um verbo e ela passou a ser um substantivo, lembra? Falamos bastante disso também. Então, fortes é um adjetivo, mas aqui tá com a função de substantivo, tá ok? Eu não gosto de falar tá ok, mas é legal falar tá ok. Hora do estudo. Café verde instantâneo acelera o metabolismo em 3 vezes e faz emagrecer. Então vamos lá fazer a leitura rapidinho para a gente fechar esse conteúdo. O café verde pode não ser tão gostoso quanto o café feito com os grãos torrados e moídos, mas faz o metabolismo trabalhar triplicado. Pessoas usam o café verde para emagrecer. É o que mostra um artigo do nutricionista Rick Way, baseado em um resumo feito na Noruega. Ele mostra evidências de que o segredo da redução do peso está nos compostos da bebida, que combatem a gordura. Um estudo norueguês, publicado há mais de uma década no The Journal of International Medical, olha que chique falando inglês, investigou os benefícios do extrato de grãos de café verde e descobriu que a versão instantânea da bebida fez pacientes perderem 3 vezes mais o peso do que um café instantâneo comum. Motivo: Hay explica que o extrato de grãos de café verde é um estimulante natural, que é uma versão menos processada do café e contém menos cafeína que o café comum. Ele acrescentou que os grãos de café são carregados com antioxidantes e ácido clorogênico. Acredita-se que o ácido clorogênico seja o principal ingrediente dos grãos de café verde, que produz efeitos à perda de peso, garantiu Hay. O estudo: 30 indivíduos com excesso de peso foram acompanhados durante 12 semanas e 3 meses para o ensaio, publicado no Jornal Internacional de Medicina. Metade consumia café regular, o resto, um café instantâneo enriquecido com 200 mg de extrato de grão de café verde. Ambos os grupos foram instruídos a não mudar a sua dieta ou hábitos de exercício pela equipe do departamento de Oslo, na Noruega. O estudo descobriu que o grupo que tomou o café instantâneo com extrato de grão verde, de café verde, perdeu 5,4 kg em média. Emagreceram bem. Isso foi 3 vezes mais do que o grupo que consumiu o café instantâneo simples, que perdeu em média 1,7 kg. Além de ajudar na perda de peso, Hay disse que o extrato de café verde pode ajudar na produção de energia e na circulação sanguínea. Hay, que é diretor nutricional da Healthista, diz que é um canal de saúde, também acrescentou que a bebida pode impulsionar o sistema imunológico porque está repleta de polifenóis antioxidantes. A dosagem recomendada é entre 200 e 400 mg de pó de café verde diariamente, devido ao seu teor de cafeína. É muita cafeína. O café verde instantâneo pode ser encontrado em casas de produtos naturais. Então, emagrece, mas também tem um lado ruim, que tem bastante cafeína, pode acelerar o coração, né, pode fazer mal. Então, é só com um nutricionista mesmo. Número 1. Lendo apenas o título, você acha que essa notícia pode ser útil a pessoas que desejam emagrecer? Você a compartilharia com essas pessoas sem ler o texto inteiro? 2 perguntas numa só. A primeira é que perguntando se é útil para quem quer emagrecer. Sim, né? É útil, mas acontece que não é só por causa do título que você vai compartilhar uma notícia, né? Você tem que ler o texto inteiro para ver se ali tem informações verídicas, né? A gente já sabe que as fake news estão aí e andam destruindo a vida das pessoas. Olha o problemão que tem aí, que está no Brasil por conta da política, né? De tantas mentiras e de tantas notícias falsas, né? Então, ninguém pode simplesmente ler um título e falar, esse texto é legal, leia. Não, você tem que ler ele inteiro primeiro para saber se o teor é verdadeiro, tá bem? Então, isso é o que eu penso pessoalmente, tá? Então, é pessoal. Você acha que essa notícia pode ser útil apenas a pessoas que desejam emagrecer? É um texto útil se for lido na íntegra, tá certo? Tá? Você compartilharia com essas pessoas sem ler o texto inteiro? Eu não compartilharia. Eu só compartilharia algo que fosse verdadeiro, porque isso também pode causar mal às pessoas. Então, número 2. O texto menciona um artigo científico. Quem é o autor desse artigo? Quando e onde ele foi publicado? É o nutricionista Rick Way. Foi publicado há mais de 10 anos no The Journal of International Medical Research.
chique falar isso, né? É aquele nome em inglês grandão lá. Vocês vão pegar, né, e colocar ele. E, por favor, ao fazer a retirada do texto, coloque entre aspas, tá? Por que esse estudo se tornou tema de uma notícia veiculada em 2018? Primeiro, porque os sites noticiosos, que são esses sites que estão sempre tentando angariar curtidas, né, ou pessoas que estejam o tempo todo tentando ver o que esses sites fazem, eles são noticiosos, né? Tudo muito que é noticioso é meio perigoso, gente. Então, esses sites, eles querem o tempo todo oferecer novidades para o seu público, né? Mesmo que seja uma novidade assim, que não é tão nova, porque esse texto ele tem 10 anos, né? Essa notícia, essa publicação, ela já tinha 10 anos. Aí alguém foi lá e resgatou, né, para trazer como se fosse uma verdade, mas para convencer as pessoas que o site que ele faz é verdadeiro, é bom, tem notícias boas e tal, tá bem? Então, você pode colocar, uma sugestão é que os sites noticiosos, eles têm sempre que oferecer notícias de diferentes assuntos. Você pode colocar isso, né? Mesmo que sejam notícias antigas. O texto informa que o artigo foi baseado em um estudo. Descreva esse estudo. Então, é aquela parte que fala 30 indivíduos com excesso de peso durante 12 semanas e 3 meses, eles foram acompanhados por um cientista lá. Metade consumiu o café regular e emagreceu tantos quilos. E a outra metade consumiu o café verde e emagreceu tantos quilos, tá? Os quilos tá lá no texto, você dá uma olhadinha lá fazendo favor. Qual foi a conclusão do estudo? Que quem tomou café instantâneo com extrato de café verde emagreceu mais, né? E o café normal não emagrecia tanto assim. A notícia não informa se o grupo estudado fazia dieta, mas o leitor pode inferir que sim. Por quê? Porque, veja, era um grupo composto por 30 pessoas que estavam em excesso de peso. Quem está em excesso de peso provavelmente faça dieta, né? Vai cuidar da saúde, tá bem? E também essas pessoas, geralmente elas já faziam alguma dieta para emagrecer, tá? Compare o título da notícia com o que você descobriu nas questões anteriores. O título corresponde ao conteúdo do texto? Justifique sua resposta. Não. O que dá para entender na notícia é que o título, por exemplo, dá para entender que o café verde, que só o café verde tomado de maneira isolada já faz emagrecer, né? E na verdade, não é isso. Os grupos que foram estudados já faziam uma espécie de dieta, tem o acompanhamento. Não é apenas o café que faz emagrecer, é todo o contexto da dieta. O café é um plus a mais, tá bem? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com a questão das notícias falsas, certo? Na página 31, a gente vai ter aí um artigo de opinião. A gente sabe que um artigo de opinião é um texto que preocupa-se com a veracidade. Veracidade indica que é algo verdadeiro, que tem argumentação. Essas argumentações, elas são argumentos de opinião e citação, argumento de raciocínio lógico e argumento histórico, tá? Então, argumento de citação é o argumento que eu cito de alguém, de cientistas, de alguém que já estudou a respeito daquilo, tem um estudo, como a questão do café que a gente viu, tá bem? O de raciocínio lógico é aquele que eu mesma vou fazer a análise, eu estou escrevendo o texto, eu vou fazer uma análise e eu mesma, com essa análise, eu vou obter uma resposta através da lógica do meu raciocínio. E a histórica, e o argumento histórico é aquele que eu vou usar, por exemplo, para falar do tempo, né? Quando eu busco argumentos no tempo para comprovar que realmente o que eu estou escrevendo é verdadeiro, tá bem? Então, na página 32 e 33, a teoria geral do xingamento é feito, né, pela Márcia Tiburi, que é uma filósofa, artista plástica, então ela é um monte de coisa, ela tem argumentos, né, que vai fazer com que nós, leitores,
entendamos que o texto é verdadeiro, certo? Então, esse texto é um texto que vocês precisam fazer a leitura, né? Na próxima aula a gente vai trabalhar com ele na aula online, tá bom? Então a gente vai trabalhar essa aula online no artigo de opinião, a teoria do xingamento. A tese que vocês têm que fazer aqui, o que vocês têm que fazer com esse texto é fazer a leitura do texto. Então vocês vão ter que fazer a análise do texto, mas só através da leitura. E aí a gente vai resolver juntos lá na nossa aula online, porque você já tem uma tarefinha para fazer, que é aquela que eu pedi, né, que é do hambúrguer, tá certo? Então, a segunda tarefa é fazer a leitura da teoria geral do xingamento, beleza? Então, a gente se fala, se vocês tiverem dúvidas, só me procurar. Tchau, gente. Até terça. Não, até segunda. Tchau.